A fritadeira LG Facilita Fry é feita para quem tem pouco espaço e não vai cozinhar muita comida. Isso porque ela é bem pequenininha e básica. E mesmo assim, ela tem entre as mais vendidas do Mercado Livre, muito pelo fato dela custar menos de R$200. Então a gente comprou uma para entender se quem comprou se deu bem e se você pode dela sem problemas ou é melhor esperar um pouquinho e escolher outra. Bora falar de Air Fryer? Então vem comer junto comigo depois da vinheta. Lembrando que se você quiser essa Air Fryer, eu vou deixar links na descrição para você comprar. E além de ajudar a gente a fazer mais vídeos como esse, você ainda não paga R$1 a mais por isso, fechou? E ó, tem também aqui na tela o QR Code para o nosso grupo de ofertas, que está ajudando mais de 140 mil pessoas a economizar com as promoções que a gente publica diretamente por lá. Perdeu o QR Code? Não tem problema, é só entrar em escolha.cc/grupo que é sucesso. Agora sim, vai, bora pro vídeo. Olha, eu acho que eu já testei todos os tipos de Air Fryer que já foram lançados. Já passaram por essa bancada as simples, duplas, pequenas, grandes, com forninho, com churrasqueira, fogão com Air Fryer, e a gente também já viu de várias marcas. Desde as da Philips, que acabaram batizando as fritadeiras sem óleo com o nome de Air Fryer, e aí já fomos de marcas mais tecnológicas como a Xiaomi, para outras mais focadas em eletrodomésticos baratos como a Cadence. A Eudin era até então uma empresa voltada para automação residencial, e que foi entrando discretamente no mercado de eletrodomésticos e soluções para casa. E nada melhor para se popularizar do que ter uma Air Fryer no portfólio. Isso mostra que o mercado amadureceu. Hoje as fritadeiras estão mais versáteis, com mais funções, opções de marcas diferentes e preços melhores. E aí, com várias opções, fica mais difícil escolher porque você precisa entender o que faz sentido na sua rotina. E a Facilita Fry vai ter um uso um pouco mais específico. Isso porque ela é pequenininha nas dimensões. São 31 cm de largura e altura por 36 de comprimento e peso de apenas 3 kg. Ou seja, ela é pequena, leve e vai caber em vários lugares de cozinhas pequenas. São 3,5 litros de capacidade e é um pouco menos do que o padrão de 4 litros que a gente costuma ver, mas ainda assim dá conta de vários preparos. Claro que ela ser pequena e ter uma capacidade um pouquinho menor do que o esperado vai ter algumas consequências, mas eu vou falar delas um pouquinho mais pra frente. Porque por enquanto eu quero me detalhar na construção. Lembra que eu falei lá na introdução que ela custa menos de R$200? Então, não tem milagre. Um eletrodoméstico barato precisa ser construído por materiais baratos. Então, aqui você vai ver todo o acabamento em polipropileno preto, brilhante para simular o Black Piano. Eu sempre repito nas análises de Air Fryer que esse material é um ímã para marcas de dedo e riscos. Se você não tomar cuidado na hora de escolher o pano para limpar a parte externa, ela vai riscar. Mas feita a reclamação, deixa eu voltar para ela. O preto só é interrompido pelo cromado no puxador e nos botões. Tudo continua com aspecto de produto mais barato, que parece bonito de longe, mas dá para ver, prestando atenção, que o plástico cromado também é baratinho. Na parte frontal, só o logo da Eudin e embaixo o nome Facilita Fry. Os botões ficaram por cima. E como ela não é muito grande, vai ficar fácil de acessar, mesmo para quem for mais baixinho. O botão esquerdo serve para temperatura, com marcações de 80 a 200 graus, e do lado direito fica a marcação de tempo até 60 minutos. Tudo dentro do esperado. No nível acima, fica uma área de presets, que mostra o preparo e o tempo. Não é uma área sensível ao toque, mas tem as recomendações de tempo e temperatura para 8 alimentos, como pipoca, carne, camarão, bolo, frango, peixes, vegetal e pizza. E já que eu falei dela por dentro, vamos ver como é a parte interna da Facilita Fry? O primeiro ponto é que a resistência fica exposta. Isso complica na hora de limpar, porque preparos mais gordurosos vão soltar resíduos e gordura, e eles vão ficar nessa parte do topo da Air Fryer. E como já era de se esperar, até pelo tamanho, ela não tem cesto e cuba, como normalmente acontece. É apenas um cesto, com uma grelha inferior furadinha, o que ajuda o ar a circular. É mais um corte de custo, mas que não vai fazer diferença no trabalho que ela precisa fazer de cocção. Os furos na grelha vão garantir uma boa passagem de ar, que é necessária para fazer o alimento parecer frito mesmo sem óleo. E no final, mesmo sendo uma Air Fryer compacta, o espaço interno com apenas a cuba e a grelha removível ficou bom. Claro, não bom o suficiente para fazer 2 hambúrgueres ao mesmo tempo, mas 2 bifes médios ela dá conta. Até por não ter o cesto, ela não tem uma trava, como acontece normalmente nos modelos que tem cesto e cuba. São 1.400 watts de potência que consomem 1.4 kWh e ela usa uma tomada de 20 A. Deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal para você não perder nada que a gente posta por aqui. E aquelas 2 dicas de sempre para você economizar em qualquer compra. Primeiro é nosso grupo de ofertas que está no WhatsApp e no Telegram. Aqui ó, escolha.cc/grupo ou QR Code na tela. E tem também o comparador de escolha segura que está disponível para Android ou como extensão do seu navegador e vai te ajudar a economizar em qualquer compra online, fechou? E bora continuar.
Eu quero passar agora por alguns pontos do dia a dia que valem a pena comentar. O primeiro é que ela não interrompe o cozimento quando a porta está aberta. E eu acho esses dois pontos ruins e inseguros. Ela acaba continuando o processo mesmo com a porta aberta. E isso pode expor pessoas ao calor e até gerar queimaduras. Vou fazer um raciocínio aqui. Imagina que você tem uma criança e está cozinhando alguma coisa no air fryer. Aí você abre para ver o ponto ou virar uma carne e a criança vai colocar a mão lá dentro. Imagina só o problema. Isso era algo que já estava superado até em air fryers mais básicas, e eu fiquei surpreso negativamente em ver essa característica na Facilita Fry da Eldin. O segundo é o espaço interno. Ela não é pequena demais, mas também não é muito grande. Por exemplo, até dá para fritar 2 filés de frango, mas 2 hambúrgueres não cabem, sem que eles sejam empilhados de alguma forma. Aqui cabem uns 6 pães de queijo do estilo coquetel, respeitando a distância de 2 centímetros entre eles para que não grudem. Se precisar apertar um pouco mais, até cabem 8. Mas já sabendo que eles vão acabar grudando. E eu achei que abrir e fechar o cesto foi mais trabalhoso porque eu precisei forçar para dar certo. O encaixe entre o cesto e o corpo da fritadeira não tá 100%, e aí tem que ter um pouquinho mais de força para fechar. Mas a relação entre potência e capacidade dela é boa. Como ela não é tão grande, dá conta de preparos no tempo proposto. Para fazer um bife de picanha bovina, que precisa de 7 minutos de cada lado para ficar ao ponto, ela não encontrou problemas. A mesma coisa para picanha suína, que é mais alta e feita na peça sem fatiar. São 25 minutos de preparo para depois cortar em bifes e deixar no ponto. Eu fiz nesse tempo e deu tudo certo com a carne. Os pães de queijo coquetel que eu comentei mais cedo têm preparo sugerido na embalagem de 15 minutos a 200 graus. Esse tempo não foi o suficiente para queimar completamente, mas eles ficaram bem assados. Se fosse uma carne, dava para chamar de ao ponto para mais ou bem passado mesmo. Então, de fato, não falta potência nela. Mas falta uma luz de LED em algum ponto para mostrar que ela está funcionando. Eu até tomei um susto no primeiro preparo com ela, porque eu coloquei tempo e temperatura e não tinha nada mostrando que ela tinha começado a trabalhar. Aliás, isso mostra até uma outra característica dela, que é o fato de ser muito silenciosa. Até por isso eu demorei para perceber que a air fryer estava funcionando, porque ela quase não faz barulho. E tem outra coisa que vale mencionar, que é a facilidade de limpeza. A grelha é uma chapa revestida de teflon, que você consegue lavar com a esponja mesmo. E o cesto também é simples. E as duas peças ainda podem ir na lava-louça sem problemas. E para testar essa potência dela, eu preparei uma receita simples de fraldinha, que é uma carne muito saborosa e fácil de preparar. Com uma peça de mais ou menos 1 kg, eu usei manteiga e alho picado para fazer o tempero. A manteiga tem que estar num ponto de pomada para misturar bem com o alho e cobrir toda a carne dos dois lados. Depois disso, eu acrescentei sal e pode ser o normal ou de parrilha. Aí, foram 20 minutos de cada lado e o segredo é começar o preparo com a gordura da carne para cima, porque ela vai derreter e hidratar a peça. Ao final dos 40 minutos de preparo, é só deixar a fraldinha descansando por 10 minutos antes de cortar em tiras e servir. Agora a gente precisa concluir o vídeo e entender por que tá todo mundo comprando a Facilita Fry da Eldin. O primeiro motivo é o mais simples: preço. Ela tá custando R$ 179 no Mercado Livre, o que é um preço muito mais baixo do que a gente está acostumado a ver. E de verdade, é uma boa air fryer para esse preço. Repetindo, para esse preço. Tem limitações importantes nela, como não parar o cozimento quando a porta está aberta, não ter um LED que indique um funcionamento, apesar de ter um bip forte quando termina o preparo. A construção também usa materiais básicos, mas isso não chega a comprometer o trabalho da Facilita Fry. Mas o segundo motivo é a competência. No final, ela me entregou receitas básicas de air fryer e também se arriscou em preparos que demandam um pouco mais, como carnes. E mesmo não tendo um enorme espaço interno, se você mora sozinho ou com mais uma pessoa, dá para se virar legal com ela. Para quem tem pouco espaço em casa, mas precisa de uma air fryer para ajudar na cozinha e não quer pagar muito, a Facilita Fry é uma boa alternativa. Não tem nenhum grande diferencial ou algo que se destaque dela, mas a air fryer da Eldin faz o arroz com feijão bem feito. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhe esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que quer uma fritadeira básica no precinho, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!